Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vim aqui para tratar de um tema polêmico que muita gente fica apenas deduzindo que é ou replicando o que deu certo para ela, mas o que na verdade às vezes não é o que dá certo para outras pessoas, que é estudo por videoaula, PDF e resolução de questão. Eu fui atrás para saber disso aí, fiz uma ampla pesquisa, uma pesquisa profunda, li alguns artigos e li também um livro. Hoje, muito coach por aí fica vendendo curso, falando que fez pós em neurociência, neuroaprendizagem, não sei o que. Isso é só para vender curso, tá? Porque ninguém estudou de fato isso aí a fundo, como eles vendem, para saber com que é que funciona. Então, dito isso, eu fui atrás de saber o que a ciência fala sobre isso, tá? Fazendo aí poupando seu tempo mais uma vez. Então vamos lá. O que define a retenção não é o formato, PDF, vídeo ou questões, mas a recuperação ativa da informação. Só nessa frase aqui a gente já derruba muito coach por aí falando de abobrinha que só um método funciona, né? Então, na verdade, a gente já começa vendo que o método por onde você extrai a informação não é tão relevante assim. Aprendizagem é fortalecida por esforço genuíno, repetição espaçada no tempo e recuperação ativa. Aqui nós estamos falando de aprendizagem, fixação do conhecimento, discernimento da informação, tá? A memória é a cola que une nossa vida mental. Sem a força unificadora da memória, seríamos incapazes de funcionar como seres humanos. Eric Kandel, Prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina no ano 2000. A neurociência recente, ela converge em um ponto, que é onde eu vou chegar à conclusão. O que mais importa para aprender não é o formato isolado, PDF, vídeo, questão, mas quando cada formato o quanto cada formato obriga o cérebro a recuperar ativamente a informação com esforço e repetição espaçada no tempo. Princípio fundamental da retenção. A retenção exige um ciclo completo: codificação, consolidação, recuperação ativa, não apenas revisão passiva. Esse efeito de testing effect, testes e questões fortalecem a conexão de memória, tornando a lembrança mais rápida e estável. Repetição espaçada. A repetição distribuída em intervalos crescentes é um dos efeitos mais robustos para a retenção de longo prazo. É a nossa famosa curva de esquecimento. Hoje, os principais métodos de aprendizado, de fixação de memória, usa a curva do esquecimento, que é a revisão espaçada. Isso é o básico hoje para você reter informação, é a revisão espaçada, não tem jeito, isso é comprovado e a gente vai ver mais para frente. A prática de recuperação é realmente uma potente potencializadora de memória, frequentemente produzindo grandes ganhos na retenção de longo prazo em relação ao simples estudo. Isso quem falou foi Henry Roger III, pesquisador em psicologia da memória na Universidade de Washington. A memória, quando há ciclos de codificação, consolidação e recuperação, em vez de só rever passivamente, né? Práticas de recuperação e repetição espaçada estão entre os efeitos mais robustos da ciência de aprendizagem, com centenas de estudos aí mostrando ganho de retenção de longo prazo. Testes e questões funcionam como um treino de recuperação, tá? Então, exigem uma busca ativa do córtex associativo
e de redes de memória ali, que você fez durante o aprendizado do conteúdo teórico, fortalecendo as conexões e tornando a lembrança mais rápido e estável. Leitura de PDF e material teórico. A leitura de PDF permite a codificação semântica profunda e a construção da malha conceitual fina. Os efeitos neurocognitivos, que é ativação de redes frontotemporais, associadas à linguagem e integração conceitual. Vantagem-chave, autorregulação do ritmo, ou seja, você lê o PDF conforme o seu ritmo, e não alguém pondo a você alguma coisa. Anotações e releitura, você pode voltar àquele tema que você não viu, que você não conseguiu associar direito, e reler, né? Fazer anotação. Isso é uma grande vantagem do PDF. Essencial para conteúdos densos, integração conceitual profunda. Ler texto, tá, é uma forma de codificação relativamente controlável, porque o aluno regula o ritmo. Relê trecho, faz anotação, organiza mentalmente a informação, o que favorece a consolidação inicial do traço de memória. Estudos indicam que em termos de retenção bruta de conteúdo, texto e vídeo produzem desempenho semelhante, mas a leitura permite mais autorregulação, voltar, sublinhar algo crucial hoje para conteúdos densos como legislação e conteúdos específicos de engenharia. Os efeitos neurocognitivos predominantes na leitura é a codificação semântica profunda e a ativação de frontotemporais. Em termos práticos, sim, PDF é onde se constrói a malha conceitual fina, que são definições, exceções, parâmetros numéricos e jurisprudência, por exemplo. Sem essa base, a prática de questões gera acertos instáveis, dependentes de pistas superficiais. Eu já ouvi muito cidadão falando que resolver questões basta. Assim, não está totalmente errado, porque quando você pode, através de questões, de resolução de questões, estudar a questão através do comentário dos colegas e de professores, que aí sim, na verdade, você está fazendo leitura, como se fosse de um PDF, e não só resolução de questão. É isso que a pessoa não entende. Resolução de questão com estudo da resposta é um excelente método que somente embasa o que a gente está vendo até agora, que é a leitura de um PDF ou a leitura da resolução da questão é a forma onde se constrói a malha conceitual fina. Até aqui estamos fazendo a síntese da coisa. A leitura permite que você regule seu próprio ritmo e revise conceitos difíceis. Essa autorregulação é crucial para o aprendizagem profundo. Quem falou isso aí foi a Barbara Oakley, autora de Learning How to Learn, engenheira e neurocientista. Agora vamos falar sobre a bendita videoaula na aprendizagem. Videoaulas são excelentes, tá? Excelentes como porta de entrada para introduzir temas novos e construir um modelo mental inicial. Imitação crítica, o ritmo é imposto, gerando consumo passivo. A retenção é não superior ao texto, a menos que haja intervenção ativa. Para maximizar o vídeo, tá? Fazer com que você aprenda mais assistindo videoaula, para quem gosta. Pausar e anotar, explicar em voz alta, autotestar a aprendizagem. Ou seja, o professor numa videoaula falou algum assunto, você pausa o vídeo e começa a fazer um brainstorm sobre aquele assunto.
Você anota o que ele disse, se ele falou alguma jurisprudência, se ele falou algum índice, alguma fórmula, alguma coisa, anota. Tá? Mesmo que depois você não vai ver aquele papel de novo, que é o que acontece. Você começa a anotar um monte de coisa de videoaula, depois aquele papel some no meio das coisas e você nunca mais vê ele. Mas o seu cérebro utilizou esse método como uma recuperação ativa. Então, diversos estudos também mostram que você ficar anotando durante a assistir às videoaulas torna, faz com que você tenha uma intervenção ativa, deixando a videoaula de ser um estudo passivo para ser um estudo ativo. Então, muita calma aí, meu cadastro de reserva. Ao falar que videoaula não funciona. Não funciona para quem? Para quem não tem método para assistir videoaula. Vamos ver aqui, ó, esse gráfico que ele fala em recuperação em 24 horas, em porcentagem e método de estudo. Agora que vem o Jump of the Cat, pulo do gato. Leitura, 40%. Vídeo passivo, 35%. Vídeo ativo, 60%. Ou seja, a gente já passou do PDF da leitura assistindo videoaula, tá? Questões, 80%. Tá? Então não está tão errado falar que o estudo de questões é melhor. Por isso que eu referi. Mas estudo por questões tem que ter método. E o que mais funciona? O protocolo combinado. Questões, videoaula e leitura. Mas vamos mais um pouco. Vamos mais aprofundar. O cérebro aprende melhor quando você envolve múltiplos sentidos e processa ativamente a informação, não quando a consome passivamente. Terence, esse nome aí, eu não vou me meter a falar, neurocientista, Instituto Salk de Estudos Biológicos. Pesquisas em multimídia mostram que vídeos narrados podem aumentar o engajamento e facilitar a compreensão inicial, pois combinam um canal visual e auditivo, reduzindo o esforço em tarefas descritivas ou muito abstratas. Por outro lado, vídeos tradicionais são menos controláveis, o ritmo é imposto pelo professor, sem possibilidade ali de ficar... Isso num vídeo, uma aula ao vivo, né? Se você está assistindo no YouTube, você pode pausar, rever, acelerar o vídeo, diminuir a velocidade do vídeo, com a forma que você quiser. Então, esse ajuste você consegue fazer. E consegue, que é o que a gente estava falando, que é o estudo ativo através da videoaula. Ou seja, a gente não pode ver a videoaula como um vilão. Na verdade, ela só é um vilão se você não souber utilizar a videoaula. Do contrário, ela é melhor do que a própria leitura de PDF. Então, vídeo é excelente como porta de entrada e para organizar o modelo mental, mas precisa ser rapidamente convertido em registro ativo através de resumo, mapa, flashcard e questões. Neurocientificamente, o ganho vem quando o aluno pausa o vídeo, explica em voz alta ou faz o resumo ou se autotesta sobre o que acabou de ver. Transforma aquele consumo passivo do vídeo em uma recuperação ativa. Então, o pulo do gato é você sempre transformar um estudo passivo em um estudo de recuperação ativa. Então, vamos lá. Questões. A ferramenta principal de estudo. Resolver questões é a estratégia mais alinhada ao testing effect, produzindo aprendizagem mais duradoura do que apenas reestudar. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que
o estudo de questões ele serve para recuperação ativa ao momento que você já viu a teoria, leitura de PDF ou com videoaula. É o modo com que você vai ter a retenção. Você ler um PDF hoje e reler ele depois é pouco eficiente. Chega a ser 30% da eficiência do que você resolver questão. Ou seja, você não vai estar preparado só lendo. Tem que fazer questão. O esforço para buscar a resposta, mesmo que incorreta, fortalece o traço de memória e melhora a retenção. Para alta performance, combine questões com feedback imediato e revisão espaçada para ganho neurocientífico. Ou seja, aquela história de faça as questões, mas não leia os comentários logo em seguida. É balela. É balela porque você vai esquecer até do que a questão falava se você não lê a resposta imediatamente. Por que você lembra da questão que você errou na prova, mas depois, na hora de resolver questões lá no site de questões, você não lembra da questão que você errou? Por quê? Porque na prova você está 100% focado e aquilo te causa uma dor e a dor causa retenção. E por isso que você lembra que você errou na prova, mas não lembra que você errou no TEC, tá? Tornar as coisas difíceis para você, mas de uma boa forma, criar dificuldades desejáveis para aprimorar a aprendizagem, a luta é o ponto. Robert Bjork, Escola de Memória da UCLA. É o que eu acabei de falar. A dor, a dificuldade são desejáveis para aprimorar a aprendizagem. É o que eu digo sempre. Mais vale um dia ruim de prova, que você foi fazer aquela prova, não é o cargo, nem a especialidade que você queria ter, mas aquela prova vai valer muito mais do que muitos dias de estudo para você. No ano de 2025 eu fiz acho que 14 ou 15 provas, agora não lembro direito, acho que 15 provas. Para diversos cargos que eu não queria, mas isso me trouxe um aprendizado profundo, porque todas as questões que eu fiz naquelas provas valeram mais do que milhares de questões feitas no TEC sem valor algum. Então, grava essa frase: mais vale um dia ruim de prova do que muitos dias bons de resolução de questões em casa. Tá? Protocolo de estudo alinhado à neurociência. Mapa rápido, vídeo ou leitura panorâmica para ter a visão geral do conteúdo. É o que eu sempre falo. Antes de estudar qualquer conteúdo, você tem que ter uma revisão, uma visão do que é aquele conteúdo. Por exemplo, eu vejo muita gente que nunca estudou obras rodoviárias, porque não são todos os concursos que cobram obras rodoviárias. São alguns não cobram porque é um assunto mais específico, cai mais em tribunais. Uma prefeitura ou outra acaba cobrando manutenção rodoviária e tal, mas não é um assunto assim que muita gente domina. E a pessoa cair de paraquedas fazendo questão de um assunto que nunca viu, ela vai se lascar. O que você tem que fazer quando você vai estudar um assunto? Ver onde esse assunto começa e onde ele termina. Tá? É como se fosse fazer um sumário na sua cabeça do que você tem para estudar. É assim que se faz quando lança um edital novo na praça. Você vai pegar o edital e ver todas as matérias que você tem que estudar. A melhor forma de fazer isso é um edital verticalizado. Tá? Pega ali o edital, verticaliza ele. O que é um edital verticalizado? Cara, é botar um tópico em cada linha das matérias que tem do edital, para você mentalizar, para você ter um mapa visual do que você tem que estudar. É assim que se faz um mapa de uma matéria. Você não vai começar, por exemplo,
Obras rodoviárias mesmo, que já está no exemplo. Como que eu faço o mapa? O que eu tenho que estudar para obras rodoviárias? Eu não sei nada. Não. Se você abrir lá ó, o cursinho ou qualquer coisa, vai ter várias coisas lá dentro de obras rodoviárias. Mas vamos pensar comigo. Obras rodoviárias envolvem estruturas do pavimento e terraplanagem. Então, você vai ter que estudar mecânica dos solos, né? Prospecções geotécnicas, que são os ensaios de solo, caracterização de materiais, que são caracterização do solo, granulometria, plasticidade, compressibilidade, expansibilidade, os ensaios de campo, os ensaios de laboratório. Para aí você vai chegar em terraplanagem, as formas de execução de terraplanagem, etc. e tal. E aí sim, aí você vai chegar propriamente no pavimento, né? Aí as camadas dos pavimentos, o que constitui cada camada, revestimento, aí você vai entrar em materiais bituminosos, por causa do revestimento ali, o asfalto, né? Você vai entrar ali nas emulsões, no CAP, e aí os ensaios para esses materiais bituminosos, enfim. Aí você vai chegar em diversas as coisas no ciclo, que é o orçamento correspondente à obra rodoviárias, e até projeto geométrico. Então, veja, você sabendo esse mapa, você organiza o que você tem que estudar e o seu cérebro automaticamente vai assimilar um conteúdo com o outro. Porque é como se fosse gaveta. Seu cérebro tem várias gavetas. Aí você vai botando uma informação aqui, uma informação ali, uma informação naquela outra gaveta. De repente, seu cérebro já não sabe mais onde está nada. Em vez de você ter uma gaveta só de obras rodoviárias, uma gaveta só de instalações sanitárias, tem que ter organização, gente. O cérebro nosso é uma máquina potente, mas precisa de um mapa também para ela. Então, a codificação profunda, leitura ativa de PDF com anotações, resumos, foco em relações e exceções. Recuperação intensiva, blocos de questões logo após o estudo, mais micro-revisão nos pontos de erro. E a quarta fase, repetições passadas, reaplicar questões em intervalos de 1, 3, 7, 21 dias. Obviamente que a gente tem que levar em consideração aqui se a gente está em um pós-edital ou se a gente está num pré-edital. Pós-edital, geralmente, quando dura muito, é 3 meses. Então, quem não estuda antes do edital, no pré-edital, consequentemente não tem método muito eficiente para aplicar, para você aprender tudo em pós-edital, né? Pós-edital é guerra, meu amigo. Aí você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, fica um pouco mais difícil, mas inclusive de aplicar a revisão espaçada, mas aí você tem que priorizar conteúdos para você fazer uma boa prova, né? Aquilo que é mais importante, aquilo que você tem mais ciência que vai cair na sua prova. A melhor forma de consolidar padrões na sua memória de longo prazo é praticar através de repetições espaçadas. Isso foi a Barbara Oakley que falou. Essa autora é uma das referências na área de educação, de como aprender e fixar conteúdo. Estímulos variados. A chave para aprendizado eficiente. O cérebro é um órgão adaptativo que se acomoda rapidamente a estímulos repetidos e previsíveis. Para manter a neuroplasticidade ativa e consolidar o aprendizado duradouro, é essencial variar os contextos, formatos e modalidades de estudos. Então, aqui já derruba 90% dos coaches que falam que um método é melhor que o outro. Não existe método melhor que o outro. Existe a variação de estímulos e a forma como utilizar cada estímulo. Não existe um melhor que o outro.
Existe um melhor que o outro desde que usado corretamente. Por que a variação é crucial? Evita habituação neural. O cérebro reduz a resposta a estímulos constantes. Variar força novas conexões sinápticas. Ativa múltiplas redes neurais, diferentes formatos, texto, vídeo, áudio, prática, engajam regiões cerebrais distintas. Melhora a transferência de conhecimento, aprender em contextos variados facilita aplicar o conhecimento em situações novas. Aumenta a retenção, a variação cria múltiplas pistas de recuperação na memória, ou seja, é muito mais fácil você lembrar de um assunto na prova quando você viu ele de diferentes formatos, em leitura, em vídeo em questão. Seu cérebro vai conseguir achar e organizar aquela informação mais rapidamente no seu cérebro. Alterne entre diferentes tópicos ou tipos de problemas durante o estudo, em vez de praticar um único tipo por vez, aumenta a retenção em até 43%. Olha aí, isso eu sempre pratiquei. O que acontece? Não adianta você pegar um dia inteiro e falar, vou estudar hoje só direito administrativo, vou estudar hoje só solos. Porque vai ser ineficiente. Eu uso de 45 a 1h15 por tópico que eu estou estudando. E aí eu já vou para outro. Por quê? Para não ter essa adaptação aqui, habitual. Entendeu? Cara, isso aqui tudo não é eu que estou falando. Isso aqui é pesquisa, é estudos recentes entre 24 e 25, tá? 2024 e 2025. Então, é o que tem de mais recente no estudo da neuroaprendizagem. Variação contextual. Estudar o mesmo conteúdo em ambientes diferentes, horários diferentes e com diferentes recursos reduz dependência do contexto específico. Tem aqueles que falam também que você tem que ter o lugar de estudar. Isso aí, primeiro mentor que eu contratei, ele, primeiro dia, ele falou assim, crie o seu cantinho de estudo, para o seu cérebro chegar lá e na hora que você sentar, ele vai saber que você está na hora de aprender. Outra balela. Sabe por quê? Porque no dia da prova você vai estar num ambiente que você não conhece, um ambiente estranho, um horário estranho, tudo estranho. Então, que sentido faz isso? Nenhum. Então, horários diferentes e com diferentes recursos reduz a dependência do contexto específico. Variação de dificuldade. Alternar entre problemas fáceis, moderados e difíceis mantém o cérebro em estado ótimo de desafios, onde desenvolvimento proximal. Combinar leitura, áudio, vídeo, discussão e prática. Cada modalidade ativa diferentes áreas do córtex. A variação nos estímulos de aprendizado é tão importante quanto a repetição. O cérebro aprende através de diversidade de experiências, não da monotonia. Terence. O que acontece, gente? Fazer 1 milhão de questão não vai fazer o seu desempenho melhorar na prova. Você pode até melhorar ali no site de questão. Por quê? Porque questão é tudo... Você começa até a repetir questão que você já fez. E aí, lógico, seu rendimento vai melhorar. Mas e na prova, que são questões novas? Como que fica a sua porcentagem de acerto? Protocolo prático, com estímulos variados. Um caso hipotético aqui, né? Você vai ver vídeo aula, mais anotação. Depois você vai fazer leitura, mais resumo. Depois questões em ambiente diferente, discussão com o colega. Ensinar o conceito a alguém, aplicar um novo contexto. Revisões passadas em formato alternado. Tá? Conclusão, o segredo da combinação. Codificação guiada, prática de recuperação e espaçamento. Fórmula do alto desempenho. A aprendizagem resulta de mudanças na força das conexões entre neurônios. Quanto mais pratica, mais forte essas conexões se tornam. Aqui estão as referências da onde eu tirei tudo isso aí, tá? E, enfim, conclusão é que não existe um método melhor, mas existe um método de aplicar cada método. Ou seja,
Seu cérebro precisa de diferentes estímulos. Você tem que saber usar as questões, tem que saber usar as videoaulas, tem que saber usar as leituras de PDF. Dito isso, um alerta: não confie em promessas milagrosas. Não existe atalho, não existe encurtar caminho. O único caminho que você pode encurtar é você evitar errar sozinho, para depois aprender o que funciona. Um bom mentor, um bom coach vai te ensinar a conhecer os métodos e te orientar como utilizar cada método. Dito isso, um abraço, até mais.